Fala máquina, Igor aqui, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como diferenciar uma cólica nefrética, uma dor em flanco por cólica nefrética, por ureterolitise, de uma dor lombar de origem mecânica osteomuscular. Quando o paciente queixa, assim, chega no pronto-socorro, e queixa de dor lombar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confirmar se de fato aquela dor é uma dor em região lombar. Frequentemente, uma dor em região lombar é confundida com uma dor em flanco, com uma dor em região dorsal, com uma dor em região sacral. Isso porque o paciente fala, eu estou com uma dor lombar, mas ele fala, estou com dor nas costas, e aponta para um certo lugar. E a gente precisa, através da própria história do paciente e, naturalmente, também do exame físico, diferenciar. Em primeiro lugar, faz parte da história que a gente constrói desse paciente, uma característica semiológica ali importante e marcante, é a localização específica, a localização mais acurada, mais objetiva ali, de onde de fato está essa dor. Então, às vezes, uma dor nas costas. Aonde nas costas? Será que é uma dor em região sacral, uma dor em região lombar, é unilateral, só do lado direito, só do lado esquerdo, é bilateral, é uma dor que tende mais para flanco, é uma dor que tende para transição tóraco-abdominal. Então, a gente vai buscar essa confirmação na história e no exame físico. Um primeiro ponto aqui para a gente fazer essa diferenciação é a própria história e os sintomas associados aqui a essa dor na região lombar. Primeiro, como que um paciente com cólica nefrética se apresenta? Como que é esse padrão de dor? É uma dor de forte intensidade, normalmente, de instalação súbita, que começa do nada, muito forte, tão forte que faz o paciente, muitas vezes, vomitar de tanta dor, e que faz alguns homens compararem essa dor com a dor do parto, o que faz com que acompanhantes mulheres naturalmente se ofendam com isso, porque não há nenhuma dor que pode se comparar à dor do parto. Mas eu nunca, claro, nunca tive nenhum parto de mim mesmo e também nunca tive cólica nefrética. Então, não posso dizer com precisão, mas é uma dor de forte intensidade e é uma dor que, via de regra, ela irradia para a região abdominal, hemiabdômen ipsilateral, ou seja, se é uma dor em flanco direito, ela irradia para hemiabdômen direito, desce em direção à região inguinal direita, ipsilateral também, e no caso dos homens, vai até o testículo, também ipsilateral. É uma dor muito clássica que vem associada a náuseas e a vômitos ali, uma dor clássica de cólica nefrética e o tipo de investigação de propedêutica, de exames complementares que eu vou fazer, será um. Por isso é tão importante a gente diferenciar para que os exames complementares não sejam uma ferramenta para diferenciar todas as hipóteses diagnósticas possíveis a partir de uma dor lombar. É importante que eu consiga fazer esse filtro, é para isso que serve o exame clínico no final das contas. Quando a gente está falando de uma dor muscular, de uma dor osteomuscular, e daí, naturalmente, vai depender do que gerou, do que causou essa dor. Por exemplo, se eu tenho uma dor consequente de uma herniação discal, a famosa hérnia de disco, uma lombociatalgia, eu tenho uma dor de instalação súbita, na hérnia de disco eu tenho uma dor também de instalação súbita, também de forte intensidade, que poderia ser confundida com uma cólica nefrética. O paciente sente uma dor muito forte, uma dor súbita, mas tem uma série de outras coisas na história desse paciente que podem me levar para essa possibilidade de herniação discal. Primeiro, é uma dor também considerada, chamada de dor irradiada, mas não é uma dor que irradia para o abdômen, é uma dor que vai irradiar para glúteo ipsilateral, é uma dor que vai irradiar para a face posterior de coxa, face posterior de perna, ela vem descendo, vem descendo ali no trajeto do nervo ciático, daí a famosa ciatalgia, a dor do nervo ciático. Então, vem irradiando, essa é uma radiculopatia ali, vem irradiando da região lombar para baixo, da região lombar para glúteo, para posterior de coxa, é o mais comum da gente encontrar. Também é um paciente que comumente já tem história de dor lombar, ele tem um trabalho que leva
essa sobrecarga da coluna lombar. É um paciente que trabalha pegando peso, é um paciente que trabalha, né, um paciente que tem por qualquer outra razão, seja pelo seu próprio peso, né, um paciente obeso ali muitas vezes, tem uma sobrecarga da região lombar. Né, ou um paciente que trabalha sentado o dia inteiro, que fica muito tempo na mesma posição, um leitor ávido, como meu amigo Britão, que está aqui, leitor ávido, que passa horas numa mesma posição, que não consegue se desgrudar do seu livro, fica ali, né, viciado na leitura, apesar de leitura ser uma coisa boa, claro, naturalmente não estou te desestimulando, desencorajando a ler, mas mude de posição, né, tente intervalar seus momentos de leitura ali, porque também pode desencadear, né, uma herniação discal. Já quando a gente tem, né, uma dor osteomuscular ali e um acometimento localizado da musculatura paravertebral e paraespinhal, a gente tem uma dor, né, localizada, uma dor que piora, que não tem instalação súbita, que normalmente não é uma intensidade muito forte, uma dor de padrão mecânico que piora ao movimento, que piora a deambulação, e você, durante o exame físico, você consegue notar uma dor, a compressão, a palpação da musculatura paravertebral, beleza? No caso de uma dor de instalação súbita, pensando na possibilidade de cólica nefrética e herniação discal, como que eu faço para fazer essa diferenciação durante o exame físico? Né? Se não tiver tão evidente assim, né? Se não tiver tão claro assim, apenas com a história desse paciente. No paciente com cólica nefrética, né, eu devo encontrar um sinal semiológico muito comum, né, que é o sinal de Giordano. Sinal de Giordano que não é patognomônico de cólica nefrética, não é patognomônico de ureterolitíase, né, que pode estar presente também nos casos de pielonefrite, mas eu estou inferindo ali, a partir de um sinal de Giordano positivo, normalmente unilateral, estou inferindo que há um acometimento ali da loja renal. Beleza? Esse sinal de Giordano estará naturalmente negativo, né, no paciente com uma dor de origem de padrão osteomuscular. Tá? Já durante a herniação de disco, a possibilidade de herniação de disco, né, com apresentação também súbita e intensa, eu posso lançar mão do sinal de Lazeg. Né, o sinal de Lazeg, né, elevação do membro ipsilateral, né, até 45 graus, com uma piora ou manifestação de dor mais intensa na região, né, lombar do paciente, que fala a favor, né, de um comprometimento ali da topografia discal, interdiscal, fala a favor de herniação de disco, beleza? Então, tanto a história quanto o exame físico do paciente, né, me trazem ferramentas extremamente relevantes ali dentro desse contexto, sem que seja necessário antes, né, sair metralhando exames complementares para todos os lados. Se eu estou considerando a possibilidade de cólica nefrética de ureterolitíase, eu preciso de exames complementares, não exatamente para diagnosticar, também para diagnosticar, mas especialmente para investigar, poxa, o tamanho do cálculo, né, se é um paciente ali, através do tamanho do cálculo, da altura do cálculo, eu consigo dizer, né, se esse paciente necessita de intervenção ou não, de intervenção endoscópica ou não, de intervenção cirúrgica ou não. Né? Se esse cálculo ele tem a possibilidade de tratamento clínico através de terapia expulsiva. Né? Se, através de exames laboratoriais, se há infecção associada, então se eu tenho uma ureterolitíase associada a uma pielonefrite, pode acontecer, então lanço mão de exames laboratoriais, inclusive. Né? No caso, né, de um paciente com uma dor mecânica, muscular, mecânica, na maior parte das vezes não há necessidade de exames de imagem para diagnosticar, né? A gente faz o exame clínico ali. Caso haja, né, uma necessidade de investigação, pensando em uma potencial cirurgia, pensando inclusive numa possível doença degenerativa, numa neoplasia, né, em doenças inflamatórias, né, a partir de sinais de alarme, inclusive, eu tenho ali um acometimento osteomuscular, articular da coluna lombar, e além disso eu tenho associado ali febre ou perda ponderal importante, uma dor muito crônica que vem piorando a sua intensidade num paciente idoso, num paciente com uma história de neoplasia. Né?
um paciente com perda de controle esfincteriano, um paciente com alterações neurológicas associadas. Esse paciente, né, claro, ele precisa ser internado, solicitado um exame de imagem, uma ressonância para prosseguir essa investigação. E aí, claro, né, para você que é um médico generalista ali numa UPA, por exemplo, você precisa encaminhar esse paciente para o especialista. Né? Se você está num serviço onde é possível, né, a avaliação de um especialista, você vai solicitar a avaliação de um ortopedista, nesse caso aqui, quiçá um ortopedista de coluna, né, mais especificamente. Então, claro que essas condutas ali, esse segmento vai depender do contexto geral no qual você está inserido ali no seu ambiente de trabalho, certo? Mas ficou a ideia é a gente fazer essa discussão aqui mais abrangente, para que a gente tenha, né, ferramentário, para que a gente tenha repertório para diferenciar tipos prevalentes a nível de pronto-socorro, né, mas que, através da própria clínica do paciente, do exame clínico do paciente, ainda assim é possível, na maior parte dos casos, a gente fazer essa diferenciação com acurácia, com mais precisão. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, né, me diz aqui nos comentários qual o próximo conteúdo que você quer assistir, ative as notificações e se inscreva no canal. Beleza? Tamo junto, até a próxima.